Olá, está no ar mais um programa Simpro TV. Sou Camila Piacese, jornalista, apresentadora do programa. Hoje temos a honra de receber o professor Antônio Lisboa. Vamos bater um papo sobre o futuro do Brasil a partir do dia 28 de outubro das eleições. Antônio Lisboa, seja bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite. Ok. Nós estamos ao vivo pela tela do canal 12 na TV e também nas fanpages do Sindicato dos Professores e na TV comunitária. Principais manchetes de hoje são: CNBB, OAB e outras entidades da sociedade civil unem-se contra a violência, as democracias também morrem democraticamente. Atos contra Bolsonaro são respostas ao fim do ativismo defendido pelo presidenciável. Presidente da CNTE é eleito membro do secretariado da Confederação Sindical dos Países da Língua Portuguesa. Bolsonaro diz que quem pensa diferente dele terá duas opções: cadeia ou exílio. GDF não cumpre a antecipação do crédito da pecúnia dos aposentados. Com instauração de um governo autoritário, pedagogia de Paulo Freire está ameaçada. Antônio Lisboa é diretor internacional da Central Única dos Trabalhadores e representante dos trabalhadores no Brasil no Conselho da Administração da Organização Internacional do Trabalho, uma agência da ONU com sede em Genebra. Lisboa, então, primeiramente, o golpe trouxe derrotas, trouxe principalmente perdas de direito, inclusive colocou o Brasil na lista suja da OIT. O que isso representa para a nossa imagem? Na verdade, o Brasil, durante os primeiros 14 anos deste século XXI, melhorou muito a sua imagem no mundo inteiro em função das políticas que foram implementadas aqui de combate à pobreza, de diminuição das desigualdades, de respeito aos direitos humanos como um todo. E crescimento econômico, porque nos primeiros 10 anos do século XXI, o mundo caminhava numa crise econômica e nós, mesmo com uma crise econômica no mundo, nós conseguimos crescer e, como disse, diminuir a pobreza, né, diminuir as desigualdades, incluir pessoas na cidadania aqui do nosso país. Portanto, o Brasil tinha uma imagem muito boa, estava com uma imagem muito boa fora do país. Também pelo fato de que o Brasil começava a discutir questões mais estratégicas no mundo. Por exemplo, o Brasil foi fundamental num acordo de paz do Irã dos Estados Unidos com o Irã. E isso gerou uma imagem positiva do país. Hoje é o contrário, né? Hoje nós temos a imagem do país fora, né, lá fora, desgastada, desmantelada, totalmente destroçada, e, ao mesmo tempo, a imagem do governo que hoje governa o país, que deu o golpe, pior ainda. Ou seja, você tem uma péssima imagem do país e uma imagem ainda pior dos governantes brasileiros. Certo. A segunda pergunta é: como o senhor vê o fortalecimento dos golpistas? O Bolsonaro fala em combater os vermelhos, o ativismo e em criar mais um sindicato da mesma categoria. Fala em combater direitos constitucionais e, pior, com violência e com matança. Na verdade, a gente passa hoje, nesses últimos dias, antes do segundo turno das eleições, um momento extremamente delicado, porque você tem um candidato que ainda está à frente às pesquisas, que já anuncia, né, sem nenhum pudor, que vai implantar no país o fascismo, ou seja, implantar uma ditadura. Ele diz, sem nenhum pudor, como disse, que quem fizer oposição, que os movimentos sociais, né, que os sindicatos, enfim, que fizerem oposição, que pensarem diferente deles, como você disse, ou vão para a cadeia ou vão para o exílio. Mas nós estamos ainda, antes de domingo, em condição de virar esse resultado. Agora, sem dúvida nenhuma, é uma tragédia anunciada, caso isso venha a acontecer no país. Com certeza. O senhor foi um dos articuladores do Comitê Lula Livre na Europa. Como está este trabalho? Na verdade, o Comitê Lula Livre não é só na Europa, ele está no mundo inteiro, né? Tem aqui na América Latina, nos Estados Unidos, no Canadá, na África, enfim, está em todo mundo. Nós tivemos
manifestações, temos tido manifestações de apoio no mundo inteiro, nos 5 continentes, né? E o trabalho ele vem crescendo, o comitê se reúne de 15 em 15 dias e faz manifestações, faz documentos, encaminha documentos às embaixadas brasileiras. Portanto, é um trabalho que está em pleno crescimento, porque, diferentemente do Brasil, onde a grande mídia, digamos assim, esconde o que realmente tem acontecido no país, por seus interesses empresariais, fora do país, né, a imprensa, a intelectualidade, os trabalhadores, né, as pessoas que trabalham, os artistas, enfim, têm plena consciência do que de fato aconteceu no país. Ou seja, um golpe de Estado que retirou uma presidente eleita legitimamente, retirou sem que ela tivesse cometido crime, que prendeu o ex-presidente Lula sem provas, porque é bom que as pessoas saibam, né? Lá na sentença do juiz Moro está escrito, não sou eu que estou dizendo, as pessoas até podem, se quiserem, comprovar o que eu estou dizendo. Está escrito lá, o Lula é condenado por crimes indeterminados. Ora, bolas, se é condenado por crimes indeterminados, como é que ele vai se defender se ele não sabe qual é o crime que ele foi condenado? Então, respondendo à sua pergunta, o Comitê Internacional Lula Livre ele está em pleno vapor, né? Nós temos manifestações com muita frequência na Europa, nos Estados Unidos, na Argentina, né, na Coreia do Sul, na Austrália, né, em vários países da África, porque as pessoas sabem o que de fato aconteceu. O terceiro, digamos assim, estágio do golpe é o que está acontecendo nesse momento com o apoio que a elite brasileira tem dado à candidatura fascista agora no segundo turno. E o mundo quer o Lula livre. Nesse cenário atual, você vê essa possibilidade? Olha, nós temos que lutar pela libertação do presidente Lula. Isso é uma coisa que nós não podemos deixar de dizer. A nossa luta pela libertação do Lula é fundamental, porque a luta pela libertação do Lula é também a luta pela democracia no Brasil. É importante que a gente se lembre, a história tem vários exemplos disso, né? Quando se prendeu Nelson Mandela, né, por mais de 20 anos, ele era acusado de terrorista. E por que ele era acusado de terrorista? Porque ele se opôs ao regime que estava implantado então na África do Sul. Então essa questão dos grandes líderes da humanidade serem perseguidos, isso está ao longo, né, nós vemos exemplos ao longo de toda a história. Portanto, manter a luta pela libertação do presidente Lula é fundamental, porque além de fazer justiça com ele, que aliás deveria ser hoje o candidato, né, talvez até tivesse sido eleito no primeiro turno, se não fosse o golpe, né, a libertação do Lula, além de ser, digamos assim, de se fazer justiça ao melhor presidente que o Brasil já teve, é também resgatar os princípios democráticos do nosso país. Pessoal, estamos no ar com mais um programa TV Simpro. Estamos ao vivo pelo canal 12 da TV Comunitária, pela fanpage do Simpro. E estamos entrevistando o professor Antônio Leitão. Lisboa, desculpa. Antônio Lisboa. Vamos para a próxima pergunta. Temos eleição no domingo. É possível uma reação? Eu acho que a reação está acontecendo. Nós que estamos, eu nas 2 últimas semanas fiquei aqui em Brasília, porque eu continuo morando aqui, votando aqui, e vejo claramente que há mudanças no quadro e as pessoas, né, começam a enxergar que essa candidatura fascista é um embuste que vai colocar o Brasil, joga o Brasil no precipício. Então, nosso trabalho é no sentido de reverter, né, os votos daqueles que ainda estão sendo manipulados, para que a gente possa ter um caminho normal do país, que seja uma eleição de um presidente que respeite a Constituição, que não ameace o Supremo Tribunal Federal, que não ameace, que respeite as oposições, que respeite os movimentos sociais e que trate homens e mulheres brasileiros e brasileiras de forma igual. Então, nós temos tempo para fazer. Isso, claro, tem que ser um trabalho de cada um e cada uma que está consciente dos riscos que nós estamos correndo nesse momento. E a TV Simpro, o Sindicato dos Professores, né? Então a escola, os professores, os alunos podem ser as primeiras vítimas dessa nova ditadura? Eu acredito que o sistema que
candidato da extrema-direita, o modelo de governo que o candidato da extrema-direita, digamos assim, anuncia, ele é pior do que a ditadura militar. Eu costumo dizer o seguinte: numa ditadura você tem limites. Os limites são impostos pelo ditador. E esses limites podem ser, inclusive, torturar, matar, jogar no oceano, como isso acontecia na ditadura militar no Brasil. O problema do fascismo é que ele, de certa forma, terceiriza a violência, né? Ou seja, as pessoas, né, os fascistas, as milícias, né, vão se dar o direito, como já está acontecendo, de agredir pessoas, de assassinar pessoas, como assassinaram um artista na Bahia, como agrediram a menina no Rio Grande do Sul. Ou seja, é uma situação em que o Estado, ele além de praticar, de exercer, né, a intolerância, a violência, ele ainda autoriza que terceiros também exerçam, né? Então é uma situação extremamente difícil. Eu acho que se nós voltarmos à década de 30 do século passado, na Itália e na Alemanha, nós vamos verificar o que acontecia lá. Ou seja, além da violência promovida pelas forças do Estado, você tinha a violência promovida, tolerada pelas milícias, né, setores fascistas da própria população, que são esses que ficam agredindo aqueles, hoje já agredindo as pessoas, fora, enfim, nas ruas, simplesmente pelo fato de apoiarem a candidatura do Haddad, ou por vestirem uma camisa vermelha, etc. Então, nesse sentido, as escolas, sem dúvida nenhuma, serão atingidas diretamente, tanto do ponto de vista do exercício do magistério, quanto da liberdade que as crianças, enfim, e jovens terão, digamos, atingidos, né? Tem até no plano de governo dele, educação à distância, né, para crianças, e que ele vai escolher os reitores das universidades também, né? Na verdade, assim, o programa de governo do candidato Bolsonaro, primeiro ele prevê, né, a educação à distância desde o ensino fundamental. Sim. Nós que somos professores, as pessoas que estão ouvindo agora, sabem que isso é um perfeito absurdo. Mas quem que está por trás disso? Quem está por trás disso é um empresário da educação, que é dirigente, digamos assim, empresarial das empresas de educação à distância e que querem ganhar dinheiro com isso. Então é preciso que as pessoas, além da questão dos reitores das universidades. Então, o importante é a gente entender o seguinte: a candidatura Bolsonaro, ela tem uma composição extremamente terrível, né? Porque de um lado ela ataca de forma direta e sem pudor os direitos fundamentais da pessoa humana, né? O direito das minorias, os direitos das mulheres, os direitos dos negros, enfim, né, de homossexuais, enfim, de petistas, como é o meu caso, né? Então, de um lado, você ataca os direitos humanos. De outro, vem como uma espécie de neoliberalismo de última geração. Ou seja, Bolsonaro já disse que a reforma trabalhista, que retirou direitos e nos retrocedeu a 100 anos nas relações de trabalho no Brasil, ele já disse que deveria ter sido pior, ou seja, deveria ter sido mais profunda, digamos assim, do ponto de vista dos ataques. Já fala da reforma da Previdência. Então, nós temos uma combinação extremamente complicada, que é, de um lado, do ponto de vista do ponto de vista civilizatório, voltar à Idade Média, né? E de outro, do ponto de vista econômico, é retirar todos os direitos ainda existentes aos trabalhadores, enfim, à população, além das questões ambientais, enfim. Então, é preciso que as pessoas, nesses últimos 3 dias, entendam o que está em jogo. Não é só um problema, digamos, civilizatório, né? É um problema também econômico. Bolsonaro votou contra a PEC das domésticas, votou a favor da reforma trabalhista, disse que o Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, é um ótimo presidente da Câmara, e é isso que eles querem fazer. De um lado, retirar direitos e nos retornar à Idade Média, do ponto de vista dos direitos civilizatórios, e de outro, retirar o que ainda há de direitos da população. Sim.
E o Fernando Haddad é professor, então ele seria a solução, né? Que esses ônibus, né, amarelos que pegam as crianças na escola são um programa do Fernando Haddad, né? Além do ProUni, além das universidades que foram criadas, tá certo? Além do FIES, né? Então, isso mostra que ele tem uma experiência de governo, além da Prefeitura de São Paulo, onde, durante o seu período de prefeito, recebeu prêmios internacionais, como um prefeito que pensava mais no futuro, tá certo? E que humanizou a cidade de São Paulo. É claro que nós não temos nenhuma outra, não há como comparar do ponto de vista civilizatório, econômico, social e democrático a candidatura do Bolsonaro com a do Fernando Haddad. Nós temos uma candidatura que faz com que a democracia permaneça e traz direitos para a população, e uma candidatura, como disse, que retrocede a Idade Média do ponto de vista civilizatório e arranca todos os direitos trabalhistas econômicos da população brasileira. A contradição é que a Europa e o mundo inteiro está fugindo do nazismo e do fascismo, né? E o brasileiro está embarcando nessa onda. Na verdade, existe essa questão do avanço do fascismo, né? Há países em que, de fato, há um retorno, digamos assim, ao autoritarismo, por exemplo, em função muito mais das questões migratórias, né? Então, na Europa você tem uma xenofobia muito forte hoje por conta, né, das migrações, especialmente do Oriente Médio e da África, né? E há outros países em que você avança, né, para a civilização, como é o caso de Portugal, né? E nós aqui no Brasil estamos sofrendo com esse risco enorme de retrocesso. Mas é importante que a gente entenda que nós temos tempo ainda para poder fazer essa mudança e evitar um desastre, essa tragédia no país. Por que tanto ódio ao PT, né? Na verdade, assim, é preciso que a gente... Eu costumo dizer que a elite brasileira, né, ela e eu digo isso hoje com uma certa segurança, porque, como eu conheço, né, em função do meu trabalho hoje, eu ando muito pelo mundo, a elite brasileira talvez seja a pior, a mais mesquinha, a mais preguiçosa, a mais violenta elite do mundo. É bom que a gente não se esqueça de que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão legal, ou seja, a escravidão prevista em lei. Nós estamos apenas 130 anos disso. Então, nós temos uma elite extremamente, como eu disse, mesquinha, não gosta de trabalhar. A elite brasileira é preguiçosa, mas ela quer que ainda tenha trabalho escravo para que ela possa não fazer absolutamente nada. Então, a elite brasileira ela tem isso. E o que a gente verifica é que esse período de governos do PT, governos democráticos do século XXI, dos primeiros anos do século XXI, gerou na elite brasileira um ódio enorme. Por quê? Primeiro porque os governos do PT conseguiram fazer coisas que eles nunca fizeram em 500 anos, tá certo? Por exemplo, diminuir a pobreza, né, colocar filhos de pobre na universidade. Segundo, porque os programas de governo do PT retiraram, de alguma forma, as pessoas da miséria e eles acabaram achando que isso seria distribuir a riqueza ou distribuir as benesses. Uma das coisas que mais dá ódio ao PT por parte da elite brasileira é o fato de que as pessoas hoje vão, hoje menos, ir ao aeroporto e você se encontrar com pessoas que não são brancas, né? Ou seja, acesso aos aeroportos e aos aviões pelo povo gerou um ódio imenso à elite brasileira. Outra, a chamada PEC do trabalho doméstico, ou seja, garantir à trabalhadora doméstica os mesmos direitos que os demais trabalhadores. Por que se gerou ódio? Porque para muita gente da elite, né, e também de setores médios da sociedade, a trabalhadora doméstica é uma espécie de continuidade das trabalhadoras escravas lá de trás. Então, quando você cria uma situação dessas, em que inclui pessoas na cidadania, para aqueles que estavam acostumados a sempre estarem sobre essas pessoas, gera ódio. Então,
O PT gera, né, digamos assim, ódio desses setores da população, né, não pelos erros que o PT, e nós sabemos que erros foram cometidos, mas pelos acertos. A raiva que as pessoas têm do PT é porque o PT conseguiu tirar gente da pobreza, conseguiu incluir pessoas, filhos de pobres nas universidades e por aí vai. Então, essa é a origem, digamos, do ódio que setores da população têm ao PT. Professor, o que podemos fazer para mudar esse jogo até domingo? Bom, primeiro, ter consciência que isso é possível, né? Segundo, nós precisamos conversar com as pessoas. Né? Nós precisamos dizer para as pessoas o que está em jogo. Quer dizer, não é possível, na minha opinião, falei das trabalhadoras domésticas, por exemplo, que as trabalhadoras domésticas, de forma que não estão, enfim, talvez por não saber, que uma trabalhadora doméstica vote em alguém que votou contra a lei que garante, por exemplo, o fundo de garantia, férias e 13º para ela. Né? E o Bolsonaro diz assim, não, eu votei contra. Então as pessoas têm que conversar com as pessoas, têm que ser esclarecidas, ou seja, o tempo que nós temos é para isso, para esclarecer as pessoas e mostrar que a proposta que vai manter o Brasil na democracia, que vai fazer com que os direitos, né, humanos, trabalhistas, sociais, sejam mantidos, é a proposta do Fernando Haddad. E que o outro candidato que se diz fora do sistema, ele é o candidato do sistema. Ele está há 28 anos na Câmara, sempre votou contra os direitos sociais, sempre votou contra pela retirada dos direitos trabalhistas e hoje se passa como candidato antissistema, ou seja, candidato da mudança. Mudança coisa nenhuma. Então nós temos que mostrar até domingo que quem faz a mudança é aquele candidato que mantém os direitos democráticos, que mantém os direitos trabalhistas, que quer trazer de volta o pré-sal para financiar a educação. Enfim, é dessa forma que a gente pode fazer essa mudança até domingo. E a OIT pode fazer alguma coisa para alertar a população? Não, a OIT é uma organização que trata diretamente das relações trabalhistas. E ela, evidentemente, ela se posiciona a partir de dados concretos. Por exemplo, hoje o Brasil, por conta da reforma trabalhista do governo Temer, né, o Brasil está na lista curta de casos de países que mais violam leis trabalhistas no mundo. É uma lista de 24 casos de todo o mundo, de todos os países do mundo, e o Brasil está nessa lista, que é chamada lista suja, como você citou aqui no início, né? Então, isso a OIT vem fazendo. Agora, do ponto de vista eleitoral, a organização não pode se posicionar sobre isso, né? Eu posso, como ser humano, como cidadão, mas não é o caso da OIT soltar um documento dizendo que o Brasil corre riscos. Essa iniciativa tem que ser nossa, enfim, dos organismos mais ligados aos direitos humanos do mundo. Professor, estamos chegando ao fim do programa. O senhor tem algum recado para passar para o pessoal que ama esse canal de luta, para os professores que estão nos assistindo? Bom, o meu recado seria o seguinte: nós temos, se não me engano, 4 dias até o dia 28. As eleições são extremamente duras. O candidato Bolsonaro utilizou de uma estratégia que já havia sido utilizada nos Estados Unidos na eleição do Donald Trump, que é a estratégia dos chamados fake news, ou seja, você cria a partir de robôs mensagem pelo WhatsApp para milhões de pessoas ao mesmo tempo, e infelizmente isso, digamos assim, gerou um crescimento na sua campanha e uma rejeição ao candidato que sofreu as mentiras. Várias, não vou nem citar aqui. Então, como é que nós vamos combater isso? Os fake news. Nós vamos combater olhando o olho no olho. Então, o recado que eu passo, aquelas pessoas que estão preocupadas, que tem muita gente preocupada, é que a gente aproveite esses últimos dias para conversar com as pessoas, virar voto e mostrar qual é o caminho que o Brasil deve seguir, que não é o caminho da ditadura, não é o caminho do fascismo, não é o caminho da intolerância, é o caminho da democracia e da inclusão de pessoas, né, para um país livre, soberano, democrático. Muito obrigada pela participação, Antônio Lisboa.
Você acaba de assistir mais um TV Simpro, um programa do Sindicato dos Professores. Para mais informações sobre as ações do sindicato, acesse o site www.simprodf.org.br. Nós conversamos hoje com o professor Antônio Lisboa sobre o futuro do Brasil após as eleições de 28 de outubro. Ele é secretário internacional da CUT e membro do Conselho de Representantes da OIT. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Obrigado. Eu que agradeço.